e aí eles ficam analisando essas qualidades, né, desse indivíduo que se forjou dessa maneira, como que alguém se tornou quem ele é enquanto ele é um fascista. Vocês não se perguntam, assim, quando vocês leem um artigo desses Constantinos Pondés, Reinaldo Azevedo e que tais, vocês não se perguntam, assim, como é possível que essa pessoa tenha se transformado nisso, né? É uma pergunta boa de se fazer em relação a certos personagens. Você vê aquela menina Sherazade, por exemplo. Para falar do panteão, né, dos fascistoides assim, do nosso país. Como é que era o nome daquele Feliciano? Esses Bolsonaros, né? Você fica pensando assim, o que será que aconteceu com essa pessoa para ela ter ficado desse jeito? Vocês não se perguntam? Eu me pergunto. E, até para resumir, vou dar uma dica de filme para vocês verem como é interessante. Tem aquele filme A Fita Branca, do Michael Haneke, vocês lembram? Aquele negócio é interessante, explica a teoria do Adorno. Não precisa ler o livro, que tem umas 800 páginas. Vê esse filme, é aquilo. O que será que aconteceu na experiência de formação da pessoa para que ela tenha desenvolvido um ressentimento tão forte ao nível do ódio? Do ódio que... como ele é insuportável quando ele é guardado dentro de si, a pessoa, em geral, quando tem um ódio fora do comum, ela se mata, né? Ela, então, vai lá e mata o outro. O contrário também pode acontecer, em vez de matar o outro, matar a si mesma. Mas, em geral, os fascistas eles colocam esse ódio para fora. E aí é óbvio que a explicação para a formação dessa subjetividade desse fascista, ela está na história da pessoa. Quer dizer, não é porque se viveu um momento traumático, não. Todos nós vivemos momentos traumáticos, mas nós também vivemos experiências de amor. Então, a experiência de amor, o fato de que você foi amado em algum momento da sua vida, levou você a ser neurótico, digamos, a ser uma pessoa que sofre, mas é uma pessoa que também que faz certas maldades, mas não faz tantas. Você não vira um perverso. E essa figura perversa é, afinal de contas, aquela que passou por uma experiência de autoesvaziamento. Ela não existe, digamos assim, subjetivamente, porque ela foi atravessada por muito ódio. Então, tem que ter passado por muito ódio. Hitler deve ter passado por muito ódio, e todos esses sujeitos, enfim, paranoicos, que se tornam grandes líderes, devem ter passado por muito ódio na vida. E aí a gente pode também pensar... Eichmann viveu isso, enfim, e todos esses louquinhos que a gente vê na televisão gritando que nem os novos avatares, né, de Hitler, eles devem ter passado por experiência de muito ódio. No filme do Haneke só aparece aquela educação pela frieza, por exemplo, que o Adorno fala. Você tem que ter sido educado na frieza. E a frieza, ela é perversa. Quer dizer, educado na frieza mesmo, nenhum de nós foi. A gente levou umas bordoadas, uns xingões aqui e ali, pode até ter passado por umas coisas que a gente tem que depois fazer uns 10 anos de análise, mas nenhum de nós foi educado na frieza. Na frieza mesmo, você não sobra nada. E o Haneke mostra isso no filme. E aí, o interessante também de ver é que o filme do Haneke passa ali naquela época da Primeira Guerra Mundial. Meio que a tese do filme é essa geração que depois... quando cresceu, virou nazista. Quer dizer, o que a gente está fazendo com as nossas crianças, né? Também isso é o que está em questão. O que a gente está fazendo com os nossos filhos, o que os nossos pais fizeram conosco e o que a gente vai deixar para o mundo quando a gente se torna, enfim, adulto, o que a gente vai reproduzir em termos de sociedade. Bom, estou colocando isso para vocês porque acho que essa pergunta assim, nos ajuda a pensar um tanto de coisas, né? Vou passar para outra pergunta, então, que foi a pergunta que eu acho que consegui desenvolver, assim, que é uma pergunta que eu não vi na história, né, mas que eu formulei dessa maneira, que é essa pergunta, então, o que nós estamos fazendo uns com os outros? Essa também é uma pergunta que, a meu ver, nos permitiria colocar em cena essa questão de uma busca em termos de filosofia prática, em termos de uma ética que nos leve a algum lugar. E aí, quando a gente se pergunta o que nós estamos fazendo uns com os outros,
a gente chega a 2 lugares fundamentais da ética. Um é a ação. Quer dizer, todo mundo está preocupado com a ação, mas qual a ação? Né? E todo mundo está fazendo muitas coisas. Mas que coisas as pessoas estão fazendo? Aí eu peguei do Adorno um conceito de pseudoatividade. Ele escreveu um texto sobre o lazer, e aí ele fala nessa pseudoatividade. Sabe quando... Um dos exemplos até que ele dá é assim... Imagina, está escrevendo o texto dele em 1960 e poucos, aí ele fala assim... das pessoas tomando... As pessoas saindo de férias, e naquela época, então, você saía das suas férias lá no meio da neve, na Alemanha, e você ia para a praia, na França, aí você tinha que voltar bronzeado. Porque se você não voltasse bronzeado, você não tinha passado férias, entendeu? Vocês nunca viveram isso? Assim de... Sei lá, você tem que parecer bem, né? Hoje em dia, eu fiz um livro aí chamado Sociedade Fissurada, e uma das questões que apareceu na pesquisa é que as pessoas não usam mais drogas como nos anos 60 para expandir sua consciência. As pessoas usam drogas para ficarem bem na foto. Então, você vai para a balada, muito embalado, para você parecer felizinho. Porque se você aparecer deprimido na balada, não rola. Não vai ser legal. Aí, sei lá, vai trabalhar também, né? Você toma um Rivotril. Para quê? Por que você toma um Rivotril? Para ficar bem para os outros. Quer dizer, o que os outros esperam de mim? Que eu viva uma felicidade de plástico. E então toma-se Prozac, Rivotril, qualquer negócio desses assim que acalme, que me coloque assim com uma cara boa diante dos outros. E a pergunta que fica, que eu acho que é interessante então a gente meditar nela, é essa: o que nós estamos fazendo uns com os outros diante do fato que nós estamos fazendo coisas também conosco mesmos. Estou fazendo alguma coisa comigo para vocês. Eu posso querer parecer uma coisa, mas se eu sou outra coisa, ou se, de fato, eu estou sentindo outra coisa, e eu estou me colocando diante de vocês como uma coisa que eu não sou, então estou sendo falsa. Quer dizer, em que ponto da nossa história a gente está se falsificando uns para os outros, e o que nós estamos conseguindo com essa nossa mútua falsificação? Aí, eu não quero dizer com isso que existe alguma salvação em relação a isso. Eu acho, por exemplo, uma das coisas que eu defendi aqui no livro é que eu acho que uma ética da sinceridade seria uma coisa boa. Mesmo que os resultados não sejam os melhores, talvez seja um valor, um projeto no qual vale a pena a gente investir. Esse projeto de ser sincero. Ser sincero também não significa, como as pessoas falam por aí, praticar o sincericídio, sair xingando todo mundo que você acha que é chato, feio e bobo, né? Mas, assim, claro, uma sinceridade na base do respeito, ou seja, na base de que eu não vou me autonegar para agradar as pessoas ao meu redor, porque eu tenho o direito de comparecer no mundo com aquilo que eu sou, com minha cor, com meu tamanho, com minha estatura, com minha voz, com meu jeito de ser, com, sei lá, minhas deficiências e minhas eficiências, minhas ignorâncias. Eu tenho o direito de estar no mundo. Eu tenho o direito, aliás, a Hannah Arendt que fala isso, né? O direito de aparecer. Eu tenho o direito de aparecer como eu sou. Vou aparecer, por exemplo, vestido. Se as pessoas ficarem muito ofendidas com a minha nudez, calma, então vou devagar, não vou sair chocando as pessoas. Mas, dependendo, pode ser que seja necessário chocar as pessoas também. Então, depende do contexto. Tudo isso tem que ser questionado. Tudo isso tem que ser pensado também dentro de circunstâncias e de contextos. Bom, mas, voltando à questão, a questão da ação, então, era um problema nesse caso, e dessa ação, que é a ação ética, que implica, por exemplo, de lutar por direitos. Então, pensa na questão do exemplo que a gente está vivendo agora, do ativismo no Brasil. A prática do ativismo não pode ser considerada um crime. Então, todos nós, aliás, temos que defender o direito democrático. Se nós quisermos, né, claro, defender a democracia, a gente tem que defender os direitos que permitem a construção da democracia. E um desses direitos mais óbvios que está sendo atingido hoje em dia é o direito de manifestar-se livremente. O direito de ter um cartaz na rua dizendo eu quero uma outra coisa, ou, enfim, reivindicando qualquer coisa que seja. Isso é muito grave. A gente pode achar que não é tão grave assim, mas é grave demais o que tem acontecido no Brasil. E essa ação
no seu sentido ético, essa ação é produtiva, digamos assim, é gerativa da política. Eu até coloquei no livro que a importância da gente discutir a ação ética está também no fato, não apenas no fato de que eu estou me autoproduzindo como sujeito ético, mas no fato de que, ao produzir o sujeito ético, de me autoproduzir, de produzir a ação ética, eu estou produzindo a política. Então, a nossa política em estado profissional, em estado institucional, propriamente dito, deriva da nossa ética. E aí, claro, se a nossa política é podre, é porque, de fato, não existia ética nenhuma, ou porque a gente está vivendo num contexto de lacuna total de senso ético, né? Até de moral. Então, se a gente patrocina e propõe e aceita e não discute o lugar da própria corrupção, é óbvio que isso vai se elevar a uma espécie de estranha razão de Estado, né? Vai virar uma espécie de lei, de regra geral que todo mundo segue. Isso, para mim, é uma das questões bem sérias. Pensar, então, essa autogeração da política a partir de uma ética. E se essa ética é poética, eu acho que a gente tem um caminho, talvez, interessante para desenvolver. Bom, a outra questão, então, que aparece, além da ação, daquilo que a gente faz para os outros, contra os outros, ou com os outros, né? E a gente está fazendo alguma coisa juntos, é o fato de que tem um outro. Aí eu discuti bastante esse tema do outro também. Acho que isso é uma das questões mais sérias, dos problemas assim a serem enfrentados quando a gente fala de ética. Sempre todo mundo, você vai assim para a filosofia, todo mundo falando de alteridade, a alteridade, o alter, o outro. Aí vocês vão lembrar uma frase que ficou famosíssima, né, do Sartre naquela peça Entre Quatro Paredes. Ele fala lá pelas tantas: o inferno são os outros, né? É uma frase de efeito, é uma frase ótima. O Camus pegou essa frase, ficou assustado e falou assim, achou genial, mas ficou assustado e falou assim: o inferno é não poder amar. Não poder amar é sentir ódio do outro, né? Então, óbvio. Por que eu sinto ódio do outro? Porque o outro é chato, porque o outro assusta, porque o outro não me dá aquilo que eu quero, porque o outro não me mima, sei lá, porque o outro não me respeita. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Quem é esse outro, né? E o outro, o Freud falava de uma figura que eu acho muito interessante, que é o próximo, né? Quer dizer, Freud falava, Jesus Cristo falava também, né? O próximo, gente, o Nebenmensch, o do lado. Já pensaram nessa figura? É um pavor, né? Vocês uns para os outros aí. Enquanto a gente não se conhece um pouquinho, o outro é apavorante. O outro só deixa de ser um monstro apavorante, um alien, que é um outro termo para o outro. E veja um filme também, porque é uma aula de filosofia tremenda, o filme do Ridley Scott. O outro, ele só deixa de ser apavorante na hora em que eu começo a recolher informações sobre ele e ele começa a se tornar para mim alguma coisa conhecida. Então, aí descubro o nome dele, que ele é brasileiro, quem é o pai, quem é a mãe, qual a profissão, o que ele lê, o que ele estuda, a religião dele, enfim, como ele vê o mundo. Aí ele passa a ser menos apavorante, porque eu começo a conhecer. Então, todo desconhecido sempre é apavorante. Ao mesmo tempo, para resolver esse pavor, as atitudes das pessoas são as mais diversas. Nós agimos, nós nos dirigimos, melhor dizendo, ao outro, já com o nosso horizonte de compreensão marcado por aquilo que na hermenêutica a gente chama de pré-conceito, né? Que é assim, na vida vulgar vira um preconceito puro, né? Então eu vou para cima do outro já com ele todo interpretado, ele não tem nem o direito de ser um mistério, ele não tem direito nenhum à diferença que ele necessariamente ontologicamente porque eu já me encontro com ele cheio dos meus preconceitos que estão na base do meu horizonte de compreensão do mundo. Então, é terrível mesmo encontrar com o outro, porque ele é uma ameaça para mim, e eu, ao mesmo tempo, sou uma ameaça para ele, porque eu já chego entendendo quem ele é. Então, sabe quando as pessoas falam assim, você é mulher, então isso, você é homem, então isso, você é gay, então isso, você é preto, então isso, você é verde, então isso, você é marciano, então isso. Quer dizer, é muita falta de respeito você pressupor que sabe alguma coisa sobre a outra pessoa. É perigosíssimo. No entanto, a gente pratica isso todos os dias.
Interpretar o outro é agir contra o outro. E essa interpretação prévia, ela aniquila a chance da gente dialogar, né? E aí, quando a gente começa a conversar, em vez de produzir diálogo, a gente produz uma disputa. Tipo, eu vou ter mais razão do que você. E quando ainda der para entrar numa conversa, né? Porque, de um modo geral, a posição de escuta nem surge num contexto desses. Falando nisso, né? Claro que a gente podia simplesmente resumir a questão dizendo somos todos um bando de paranoicos se achando o centro do mundo e tentando explicar o mundo ao nosso redor. Mas, digamos, se a gente pensar em paranoia em termos filosóficos, até eu acho que dá para usar, assim. Se for só em termos de psiquiátricos, a coisa já fica também muito desculpada, né? E a gente tem que sair desse território das desculpas para poder avançar em termos éticos. Então, se essas categorias funcionarem filosoficamente, politicamente, eu acho que elas têm futuro. Bom, então, o que a gente está fazendo uns com os outros? Se nós pudermos responder essa pergunta, se essa pergunta puder funcionar assim no nosso cotidiano, eu acho que a gente vai para algum lugar. Por fim, a terceira pergunta aqui, também não fui eu que desenvolvi, que eu peguei do Roland Barthes, aquele cara da teoria literária, é a pergunta que dá título a um livro inteirinho dele, que é um livro que chama Como Viver Junto. Já pensaram nisso? Achei essa pergunta muito poética. Aliás, o livro dele é um livro sobre o viver junto. Ele vai analisando as figuras do viver junto. E fala assim das pessoas que vivem juntas na solidão, tipo os monges, né? Ele fica preocupado com esse tipo de figura. Mas, ao mesmo tempo, nós não vivemos em mosteiros, nós vivemos em casas, com família. A gente convive cada vez mais perto com as pessoas, está todo mundo trabalhando, está todo mundo na rua, né? Todo mundo convivendo em instituições. As famílias são cada vez mais diferentes e cada vez mais móveis e cada vez mais dinâmicas também. E tem um lugar também que é a rua, né? Que é um novo lugar. Então, a gente convive com as pessoas na rua. Quer dizer, não é um novo lugar. Se a gente pensar na história da vida pública, as pessoas estão convivendo há muito tempo. Mas existem cada vez mais pessoas na rua. E desde a invenção, vamos chamar assim, do povo, o povo está na rua. Tem uma figura nova que está na rua assim, há uns 300 anos, 400 anos, talvez. Deixa eu ver. Não, 200 anos, 250 anos, mais ou menos, são as mulheres. As mulheres estão na rua. E aí, hoje em dia, na rua, elas fazem Marcha das Vadias, por exemplo, né? Elas, as mulheres. E, na época da Revolução Francesa, elas, quando iam para a rua, elas iam também para fazer a rebelião. E, depois da Revolução Francesa, depois que as mulheres foram bem usadas pelos homens, elas começaram a ser presas quando elas estavam na rua reivindicando direitos. Então, as mulheres foram para a rua também no sentido de, não apenas no sentido da rebelião, mas dessa rebelião política mais voltada para a revolução e para o feminismo, mas elas foram para a rua para trabalhar, pura e simplesmente. Então, saíram de dentro de casa, né? Isso é uma coisa interessante. Isso mudou. O fato de que as mulheres saíram de dentro de casa e foram trabalhar também alterou o sentido da convivência entre as pessoas. E alterou o lugar, claro, vagarosamente, paulatinamente, mas alterou o lugar das figuras chamadas homens, das figuras chamadas crianças, adolescentes, filhos. Aliás, os adolescentes só surgiram também a partir de 1900, né? Antes eles não tinham esse nome. Aliás, quando você era jovem, você nem tinha chance de ser adolescente, porque você já casava e por aí vai. Enfim, essa não é a nossa questão, mas só para não perder de vista. E aí eu quis colocar essa pergunta do como viver junto, porque acho que ela é uma pergunta que nos ajuda também a entender, nesse sentido, o que nós estamos fazendo uns com os outros e também como nós nos tornamos o que somos no contato com os outros. Quer dizer, nós somos profundamente afetados uns pelos outros. E nesse trecho eu quis discutir muito o tema do cotidiano. E aí eu pensei assim, todos nós estamos dentro do cotidiano, né? Onde é que a gente convive? A gente convive no cotidiano. Mas o cotidiano é justamente aquilo que nós não questionamos. Esses dias vi um psicanalista falando assim, o cotidiano é o grande inimigo do psicanalista.
Porque o cotidiano é o lugar do senso comum, né? O cotidiano é o lugar onde nós vivemos uma experiência, ou melhor, um empobrecimento, é como se a gente não estivesse experimentando nada, porque aquilo já foi naturalizado, e é o mar, é o rio do mais do mesmo. É todo dia a mesma coisa. E o nosso esforço de ter experiência se deve à nossa tentativa de fugir do cotidiano. Então, a gente vai para o show, vai dançar, vai beber, vai sair com os amigos, vai para o cinema, vai fazer uma viagem. É sempre a tentativa de escapar do cotidiano onde a gente está. E o cotidiano, ao mesmo tempo, é inevitável. Quer dizer, posso eu não habitá-lo? Ele é o lugar onde eu estou sempre. Pode ser o cotidiano da minha casa, pode ser o cotidiano do caminho que eu faço para passear, para ir da minha casa até o meu trabalho, o cotidiano do meu trabalho. O cotidiano é sempre um tempo e um espaço que implica a aniquilação do sentimento de experiência. Aliás, o cotidiano é o lugar dos afetos tristes, né? Se a gente usar aquele filósofo Spinoza, que lá no século XVII desenvolveu essa conversa, né? Disse que existiam 2 tipos de afeto regendo a nossa história, o afeto triste e o afeto alegre. O afeto alegre é esse afeto que nos inspira para alguma outra coisa genial, maravilhosa, uma criação, sei lá, que dá vontade de viver, né? E o afeto triste é esse afeto que nos aniquila, a vontade de se esconder, vontade de ficar... Enfim, o afeto dos deprimidos, né? Quero ficar debaixo da cama e desaparecer. Porque ele não nos estimula a nada. Ele desperta a nossa pulsão de morte, né? Digamos assim. E aí eu fiquei pensando, tá bom, né? E onde é que tá o nosso cotidiano hoje? O que é o nosso cotidiano? Ele é o lugar dessa experiência aniquilada, dessa naturalidade do mais do mesmo, do lugar onde eu tenho a impressão de que eu morri, de que eu não estou mais presente. E fiquei falando, então, da necessidade de uma ética que seja produção de presença, né? Em que a gente enfrente a questão da presença. Na contramão dessa ausência à qual a gente está sempre convidado, na qual a gente está sentindo que a vida está se dando, como uma não-vida, né? E aí pensei também que dava para a gente discutir o tema do cotidiano virtual, porque é um lugar que começou para nós, que todo dia, aliás, podem prestar atenção, quando vocês estão lá passando trabalho assim, emocional, sabe? Sofrendo com alguma coisa, nem que seja assim, aquele sofrimento mórbido do... Sabe aquela coisinha assim, estou me sentindo mal com a vida, né? Estar em casa é chato. Eu chego em casa, a primeira coisa que eu faço não é ligar o computador e olhar a internet. Não. Que bom. Tomara que exista gente mais saudável e que não faça isso. Eu mesma, gente, eu fico pensando assim, vou chegar em casa e não vou fazer essa coisa louca de Deus me livre, né? Aliás, eu, quando estou bem feliz, eu chego em casa e não faço isso para eu continuar feliz. Vocês não fazem isso? Sabe assim, eu dou aula, às vezes, à noite, eu dou aula, a aula foi tão legal, eu fiquei tão feliz com a minha aula, então eu vou para casa e não ligo nada de internet, que é para não me tirar do meu clima de feliz com a minha aula. Sabe isso? Já passaram por essa experiência de ter vivido um negócio tão legal que me livre da internet? Então, só que as pessoas ficam loucas pela internet, Facebook, sobretudo o Facebook, que é uma rede social da churumela, né, gente? Sabe o que é churumela? É uma outra categoria epistemológica. Assim, as pessoas que gostam de Facebook são pessoas que gostam muito, né? Eu notei isso. Aliás, no texto aqui no livro está cheio de conversa sobre Facebook. As pessoas são assim sentimentaloides, né? Já notaram? E aí você tem lá a sua rede social, e se você algum dia não quer receber alguém na sua rede, a pessoa pergunta lá, me adiciona, né? Aí você não dá bola para a pessoa vem brigando com você, como se você não quisesse ser amigo dela, mas isso não é ser amigo da pessoa. Amigo é uma metáforazinha que o Zuckerberg inventou, mas que as pessoas levam a sério. É uma pena. Aliás, por isso que ele ficou rico, porque as pessoas desejam muito relações profundas, tais como uma relação de amizade. A amizade dá muita segurança. Aliás, Aristóteles escreveu muito sobre a amizade. A amizade é o paradigma da relação ética, na ética Nicômaco. Quer dizer, ter um amigo, conseguir ser amigo de alguém, gente, o amigo ele vai cuidar de você no hospital quando você estiver para morrer, sabe?
Tem gente, aliás, que casa, quem casa e dá certo o casamento é porque você foi muito amigo da pessoa. Sabe, tem dois amigos que se separaram agora e eles são tão amigos que um fez um testamento para o outro, assim. E como ele estava com daquela coisa que dá nos homens, né, quando eles têm uns 50 anos, eles têm um problema sexual muito forte, eles precisam de muitas coisas diferentes. E aí ela falou para ele, ó como ela é amiga dele, ela falou assim, vai tranquilo, quando você tiver, enfim, vou usar outra categoria altamente epistemológica, de altíssima epistemologia acadêmica, quando você estiver broxa, aí você volta que eu cuido de você. Quer dizer, é muita amizade, né? Mas é isso mesmo. Sabe aquelas viúvas que o marido fez tudo que... E aí casou com outras, teve filho, fez um monte de coisa, aí volta. E quando ele está doente, assim, teve derrame, babando, usando fralda e tudo, aí ela cuida do cara. É muito mais comum as mulheres fazerem isso com os homens, por mil motivos históricos, agora não cabe analisar, mas podem perceber, isso é amizade. O amigo vai carregar o seu caixão. O amigo, não interessa o que você fez na vida, você foi o cão, mas o amigo é teu amigo. E para o Aristóteles, esse é o paradigma da relação ética. É a amizade. Não importa o que aconteça, a gente vai continuar sendo amigo. E o Zuckerberg, quando ele usa essa figura do amigo no Facebook, é muito perverso, mas é muito esperto do ponto de vista do capital, porque ele usou o capital da amizade, usou, aliás, a amizade, que é um valor ético, como um capital. E aí construiu todo o seu capital em torno disso. É muito mais interessante, dá muito mais certo, simbolicamente, na cabeça das pessoas, o Facebook, do que o Twitter, por exemplo, que você tem só seguidores, né? E que, aliás, é outro formato, que joga com outro tipo de experiência. Mas a experiência do Facebook é essa experiência narcísica, que garante para você o complexo de Roberto Carlos, né? Que é quero ter 1 milhão de amigos. E ali só pode ter 5.000, mas você não é o rei, você é só um vassalo. E não é engraçado, gente? É altamente simbólico. E ao mesmo tempo, vocês estão rindo. Sabe por que vocês estão rindo? Porque é ridículo. É muito ridículo. E é muito ridículo e as pessoas usam aquilo como uma alternativa que foi meio que o que nos sobrou. A lógica que está em jogo em termos de relações sociais para nós hoje, se a gente levar em conta o peso que tem o Facebook na vida das pessoas e como elas se entregam para essa pseudo-experiência, é essa lógica, então, aquilo que nos restou. A gente está vivendo aquilo que nos restou em termos sociais. É muito pobre. E, ao mesmo tempo, é o simbolismo que nos restou, num contexto em que nós perdemos os nossos rituais, em que a gente perdeu a relação com... A gente perdeu a relação com o símbolo, né? Então, a experiência está esvaziada de sentido e a gente está vivendo aquilo que, sei lá, a gente pode dizer assim que são as relações de superfície, relações de pura aparência. Tem um conceito assim que não sei se vocês estão acostumados, mas a gente encontrei, por exemplo, no Kojève. Kojève fala de esnobismo, né? O que é o esnobismo? É só fazer tipo, né? O esnobismo, ele falava assim, o Kojève é um hegeliano que escreveu umas coisas muito interessantes. O Lacan depois usou muito as coisas que o Kojève escrevia, e ele, interpretando o desejo humano, foi ele que falou que o desejo é o desejo do outro, por exemplo. Isso aí que virou meio que a frase, uma das mais famosas do Lacan. Esse cara falou essa coisa e ele estava falando do esnobismo, por exemplo, das sociedades tipo Japão, né? Os caras fazem a cerimônia do chá. A cerimônia do chá significa o quê? É o sujeito pós-histórico, não significa nada. As pessoas estão fazendo aquilo só por fazer. E o Facebook é um projeto de puro esnobismo. As pessoas não são amigas, elas estão parecendo. Então, se parece, já está bom. A gente não está se amando. Se parece que a gente está se amando, já está bom. A gente não está fazendo ativismo. Se parecer que a gente está fazendo ali, ativismo de sofá, por exemplo, já está bom. Basta parecer. A gente não está estudando nada, parecendo. Eu tive uma aluna uma vez que ela era advogada e ela queria ser professora universitária. Aí ela queria fazer um trabalho. O trabalho ia ser uma merda, porque ela queria ser professora universitária. Então, depois que a gente faz um trabalho, que a gente fez o trabalho mesmo, aí você pode até virar professora universitária. Mas eu me lembro muito dessa pessoa porque ela brigou muito comigo porque o trabalho dela estava uma merda.
Então, para ela não interessava fazer o trabalho, interessava parecer que tinha feito o trabalho. Assim como não importa você ser rico, mas parecendo que está rico, já está bom, não é? Assim, sei lá, parecendo que está magro, já está bom. Sei lá, gente. Imagina aí os exemplos que são do nosso cotidiano. Essas coisas que nos colocam, de repente, nessa lógica de um puro snobismo, né? Que eu acho que é interessante de pensar. Bom, era isso, eu acho. São questões em aberto, questões para a gente pensar. Eu queria colocar essas 3 questões para vocês também, porque acho que se nós nos colocarmos essas questões, a gente tem uma base de reflexão assim para tudo que a gente está fazendo na vida. Talvez isso possa parecer muito pouco e muito pronto e pouco profundo, né? Só que eu acho que na nossa circunstância atual a gente também está muito confuso no que significa o profundo, né? Então, será que o profundo é aquilo que é o autoestudo acadêmico e a superexposição da teoria da dialética hegeliana ou heraclitiana ou da dialética negativa? Enfim, será que é isso que faria a diferença nas nossas vidas? Será que não é mais importante, hoje em dia, a gente discutir aquilo que é o mais simples e o mais próximo, porque é justamente disso que nós estamos afastados? Então, quero agradecer os ouvidos de vocês e, enfim, sugerir que a gente possa conversar alguma coisa se fizer sentido para vocês, né, Rubens? Então...